Boa tarde, Joaquim Moreira, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. O Joaquim tem 76 anos, é lousadense, de Meinedo, concretamente de Romariz. É uma das figuras mais conhecidas para as pessoas da minha geração do atletismo lousadense. Começou a praticar atletismo aos 36 anos para debelar um problema de saúde, um problema respiratório. Participou em provas da Inatel e da Federação também, até aos 50 anos de idade. Momento em que um atropelamento, enquanto treinava, o atirou para a cama do hospital e deixou-o impossibilitado de discutir as vitórias no seu escalão como tanto gostava. Pelo meio ficaram vários títulos nacionais da Inatel e a participação nos campeonatos mundiais de veteranos em 1995 nos Estados Unidos da América. Joaquim, como é que chega ao atletismo? Olha, o atletismo chegou desta maneira. Eu fui funcionário da Petrogal e então fui para lá e pronto, eu tive sempre de saúde e tudo mais. O trabalho em si, lá nos outros técnicos, começou a provocar um mal-estar e problemas respiratórios. Até que fui tratado lá por Dr. Carlos Vicenteno, é que ele disse assim, deu-me uma crise de asma, e ele mandou tudo cá para fora, diz, quero ver as funcionar, o que é que se passa? Foi assim, o que é que se passa? E eu contei-lhe a história toda, foi assim, e disse assim, o que é que eu trato? Em 15 dias, resolve-se a situação em questão de medicamento. Fez-nos os testes prototários, fez todos os exames que tinha que fazer e foi para a Inglaterra. Os exames foram para as análises, os exames foram para a Inglaterra e a partir daí, lá os ingleses, os laboratórios fizeram perante o que foi para lá no receituário médico. Comecei a ver as vacinas com reforço. Então disse ao doutor que às vezes sentia problemas de falta de ar e começava a correr ligeiramente e depois, quando começava a correr, eu comecei a respirar, portanto, eu respirava 80% praticamente pela boca. Não conseguia respirar, eu até comecei a correr tudo mais, e então comecei a fazer um controle respiratório e a partir daí comecei então a ficar muito melhor. A corrida, no fundo, acabou por aparecer para lhe resolver um problema de saúde? Sim, e a corrida, o exercício acabou por aparecer para eu tratar da saúde e até que fiquei recuperado. Então, a partir daí comecei, pronto, a dar umas corridas, Sr. Moreira, você está-me a surpreender com a sua recuperação. E eu disse, continuo a fazer e faço ginásio acima abaixo. Mas, no fundo, começa a correr por causa da saúde. Começa a gostar, mas não faz só a corrida para se divertir. Não. Começa a fazer a corrida... Comecei para recuperar. E depois, então, comecei a recuperar e, claro, entrei no atletismo. Fui convidado para as Galerias Paládio. Entrou no atletismo na equipa das Galerias Paládio, que competia na Inatel. Dos 35 aos 39. Mas não ia para lá para ver eu ia lá para ganhar. Eu ia lá para ganhar, porque eu treinava bem e controlava os treinos, sempre, isto dá para coisar, dá para competir. Pronto, começou aí, fui para as Galerias Paládio. Depois, a partir dos 40 anos, é que é permitido o primeiro escalão da Inatel, a nível nacional. Pronto. Conheci Domingos Moreira, um grande amigo. Então, que já esteve connosco também. Já esteve com nós. E diga assim, ele então foi fazer uma corrida lá abaixo, à Biquinha, 5 km. Mas era muita malta, e eu digo, era muita malta, e eu então disse-me o José Regalo, cuidado que ele é um atleta bom, e é que o gajo é um bom atleta no nível nacional. E tu se fores com ele, não poupes. De dar o máximo, porque ele na ponta final não há hipótese. Ele na ponta final do Domingos Moreira, fosse a 100 metros, 200, não há hipótese. Embora chegasse mesmo com dificuldade, ganhava. E então o que é que eu faço? Fomos lá para a meta e tal, e o gajo dá o tiro, o guarda dá o tiro. Meu amigo, enquanto eu pude, sempre em plano, que eu andava bem em plano, e a terceira também andava bastante bem. Comecei a acelerar e eles, claro, uns fugiam, tentavam fazer para me desgastar, e eu fugia eu ia sobre ele, que eu não conhecia, eu tinha que dar ao pedal, não tinha que andar. Esse ficava com dificuldade, vinha o outro da equipa, e eu já ia sempre por cima dele, até que o Domingos Moreira apareceu-me e tal, então comecei a desgastar. Pronto, foi aí que comecei a conhecer o Domingos Moreira, e ele disse, tu és um atleta do caraças, se eu não o desgastasse ele ganhava, porque ele ganhou uma corrida sem eu saber, não sabia correr, ele ganhou uma corrida, lá embaixo no Porto, que eu, no Xiste, eu nem sabia o que era correr. Mas eu ia à vontade, porque é que eu não me acelerei? Mas eu
tem essa experiência das corridas do passado, em que a maior parte dos atletas iam para ganhar. Iam para ganhar. Neste momento as pessoas vão mais para se divertir. Sim. Que diferenças é que vê, vai acompanhando as corridas da atualidade, sim, que diferenças é que vê entre essas corridas dos anos 80, em que participou, das corridas agora sim, mas da atualidade? Em 80, a muita malta entrava para ganhar, era mesmo para competir. Era mesmo para competir. E então, isto começou a evoluir mais agora. Muita malta entra numa prova por entrar. Não é para competir. Para se divertir, por razões também de saúde. E participar. E tem saúde, não é? Hoje, naquele tempo, eu treinava no fim do trabalho e dizia que eu quero ser aquilo e eu não ligava nenhum. Hoje, isto em 80, eu quando tinha 80, e hoje, desses centenas, todos, ou a passo, ou a correr, para tratar da saúde. E a malta naquele tempo criticava, mas eu não ligava nenhum. Claro. Já vamos a essa história do criticar e do não ligar nenhum, mas antes disso, diga-me, como é que era a sua rotina de treino, em termos semanais? Como os treinos treinava todos os dias? Todos os dias fazia algum treino específico? Não, fazia o treino de velocidade. E onde é que fazia o treino de velocidade? Bem, o treino de velocidade eu não tinha pista, era bom agora, se fosse. Pois, agora era diferente. Era diferente. O que é que eu fazia? Fazia séries de 1000 metros. E onde é que fazia as séries de 1000 metros? Fazia bem, ó professor, eu ia, com um pedal mais ou menos, chegava, por exemplo, ali à reta de São Tomás, ali à beira do Batateiro, recuperava ligeiramente, e então olhava para o relógio, bem, isto tem que chegar daqui a X. Então fazia 1000 metros sempre, a fazer 3, 5, 3, 10 km. Muito bem. E depois fazia os 3 km ali do São Gonçalves, onde tem ali o Gonçalves do Seguro, dá 3 km da minha casa. E eu fazia os 3 km em 9:18. Muito bem. Muito bem. Chegava tudo. E tinha para fazer esse treino específico, fazia séries de 3000, séries de 1000, mas tinha alguém que o aconselhava, tinha algum treinador? Como é que chegava a esse número de 1000 metros, de 3000 metros, para fazer as séries, número de séries? Como é que era da sua, da sua intuição? Isto era feito por mim, que nunca ninguém me disse nada como é que se treinava. E se calhar até fazia muitas asneiras, não é? Treinava demais, se calhar, eu fazia isso e depois recuperava. Eu fazia, às vezes fazia de 1500 metros. Eu entrava aqui na reta das Lagoas, a descer, descansava por aí abaixo, descansava umas coisas. Dava 4 bentelas bem dadas e digo assim, 0, tem que chegar lá abaixo em 4 minutos e meio. E chegava a virar para a parede, já vai. Antes de chegar às bombas, já ia com treino quase com 4 minutos, que são 1000 e tal metros. A reta de Sequeiros dá 1000 e tal metros. E eu fazia aquilo, depois vinha para cima, pronto. Depois, claro, repousava, recuperava e voltava, então, quando apanhava, portanto, uma sede, uma reta, eu procurava, assim, agora vou abrandar, vou recuperar e controlar o respiratório bem feito e vamos embora. Pronto, fazia, depois descansava, depois descansava X coisas, depois suposto ter 1000 metros. No volta do campo de Romariz. Eu fazia os 3000 metros no campo de Romariz, 9:20. Muito bem. 9:20, sim, treino. Treinava nos... Aquilo que estava na minha cabeça, claro, pronto, eu claro. não tinha quem me desse qualquer informação. E eu lembro-me perfeitamente de me cruzar consigo ainda a correr, e lembro-me e certamente muitos dos que nos vão ouvir lembram-se de si pelos seus bigodes. Sim, sim. E pelo facto de haver muito pouca gente a correr. Havia pouca gente. Pouquíssima gente a correr. Corria na estrada. Sim, estrada. Era confortável correr na estrada com as pessoas a passar. Nunca se sentiu um pouco incomodado? Não, o que incomodava era as pessoas que ignoravam. Eu tenho uma história, se puder para contar. Eu ia fazer o meu treino mais ou menos, a série era da minha casa ao fundo de Sequeiros, na volta de 19 km. E então aproveitava a fazer uma série de coisas. Nisto vem um BM verde, com 2 ou 3 gajos lá dentro, gajos cavalheiros, e abrandaram e chamaram-me, provocaram-me. Tens que fazer, porque sou filha de, sou filha da... E ele disse, mas eu não liguei nenhum, fiz de conta. Conclusão, dou a volta e vem para cima, está metido no meio do campo do milho. Tinham-se despistado? Despistado. E eu digo assim, palavra de ordem. Despistaste. Eu disse, nem de propósito, porque eles chamaram-me nome, sou carneiro, não tens que fazer, são mal criados, não é? Eu faço aquilo que entender. Claro. Eles não incomoda ninguém, cada qual. E eles tentaram, vou dar a volta abaixo, vem para cima, estava no meio do campo. Com o BM lá a queixar-se, mas eu não liguei nenhum,
liga nenhuma, lá estava. Portanto, são pessoas que não gostam, se calhar, do atletismo ou ignoram. Pronto. Claro, Sou livre de claro. fazer nos tempos livres, qualquer pessoa é livre. É livre de fazer o tempo que Obviamente, o que quer fazer. Portanto, ninguém vai dizer que me vai proibir nos meus tempos livres fazer qualquer tipo de ginástica ou de desporto. Nessa altura, havia provas, algumas provas de Havia. atletismo em Lousada também. Mas quando vem a Lousada, a única prova que fiz em Lousada ganhei em veteranos, quem ganhou essa veteranos foi o António Henriques do Alfenense. Muito bem, António Henriques de Alfenense, lembro perfeitamente. Recordo que foi. Depois houve uma prova aqui também, que teve o Carlos Lopes aqui no Vigílio, que era aquele senhor que tinha eu vou saber o nome dele, eu vou dizer o seu professor para ganhar, ou deve saber. Ele era genro, era sogro do Dr. Tamário. Sim. Tinha uma fabricata de fazer cruzetas ou qualquer coisa parecida. E fez uma prova em Vigílio? Sim. Depois o Carlos Lopes também me fez a maroa. Eu corri, não via veteranos, corri dos 35 aos 39. O primeiro foi o Rui e esse fui eu, no veterano. E o Carlos Lopes deu-me um abraço. Ganhei umas calças. Uma das coisas que eu tenho alguma curiosidade também de lhe perguntar era como eram os prémios nessa altura. Ali um pouco. Os prémios eram uma taçazita, dava uma taça, uns medalhões, e a prova que dava dinheiro, a prova de Paulo Pedro, naquele tempo dava 7 contos e 500, e a prova do 1º de Maio, dos 1000 metros no Porto. 1º de Maio, pronto. Quando lá chegasse, olha, está aí o Moreira da Petrogal, já eu corria para a Petrogal. Está aí o Moreira, portanto, primeiro para ele. Antes de correr, os prémios já estavam distribuídos? Estavam. E é engraçado, tem histórias, amigos aqui de Paredes, porque às vezes há aquela coisa de enganar. A mim não me engano nada disso. Sr. Moreira, estás bem? Estou. Treinei bem, pá. Eu era assim. Só estou à espera do tirinho, do tiro. Ó Moreira, eu estou bem, pá. Os outros, aqueles bitaites, não é? Dizer assim, eu esta semana treinei mal. E dizia assim um gajo, tu hoje vais treinar bem. O Frederico, que treina pouco, está aí o Moreira, tu vais treinar bem, vais ser um rico treino. Lembra-se de outros atletas aqui das Não, redondezas? veteranos era só eu. Para além do Regalo, que era sénior nessa altura? Sim, mas era sénior, o Regalo era sénior. Era aqui de atleta, era o Pinto Albuera, apareceu a Raquel e do resto. Raquel? A Raquel, que é a Emília Monteiro. Que é a Emília Monteiro, exatamente. Apareceu com ela, mas o resto em atletas aqui não que também ganhou uma série de provas. Sim. Que ganhou uma série de provas a nível nacional, nomeadamente meias maratonas. Sim, meias maratonas. Ela ganhou, que eu também fui a ver, então ganhei com 1h12:19, foi ela, só ver, foi 1h19, foi ela que ganhou a meia maratona de Viseu. Exatamente. Eu ganhei em veteranos e ela ganhou. Dois lausadenses ganharam a meia maratona de Viseu. Sim. Que será uma surpresa. Sim, ganhei. Para muita gente. 1h12:19 e a de Cortegácia foi o melhor tempo que eu tive. Quanto é que fez em Cortegácia? Fiz 1h11:29. Fantástico. Então veja bem, quem ganhou foi o Regalo. Eu tinha dos 35 aos 39. Já era coisa. Claro. E então, conclusão, era os 21 km e 95 metros. Eu acompanhei o Zé Regalo até ao Latão, na Vireira, mas depois, eu ia fazer a minha prova, pronto. Era dezena, que era computarizado. O chip calcava e tal o tempo. E eu fiz este tempo e fui o 17 na geral, entre séniores e tudo mais, fui o 17 na geral. A ida aos Estados Unidos, participar em 1995, participar no Campeonato da Europa de Veteranos, foi provavelmente o ponto mais alto da sua carreira. Sim. E como é que surgiu essa oportunidade? Olha, é por tempos. Isto quem tiver tempo nem ir à tela. Os tempos era X. No momento que se desse naquele tempo, estava convocado. Se não fizesse, não ia. Claro. E não fui à Checoslováquia, porque não fui à Checoslováquia, perdi uma prova em Leiria, que eu não sabia correr obstáculos, é preciso técnico. Eu tinha nos obstáculos 10:40. O meu tempo melhor, depois tinha 10:48. Os obstáculos, como o nome indica, é uma prova técnica que tem. Mas é que eu não tenho. Em que é preciso transpor obstáculos. Os obstáculos é que eu não tinha. Como é que treinava os obstáculos? Não treinava nada. Então como é que chegava depois à pista e. O único treino que eu fazia era no campo de Romariz. Mas punha alguma trava? Não, punha o muro. Aí saltava o muro. Saltava o muro. Tinha o muro em volta do campo, que era tem à volta de 1 metro, e até os pés são 92 centímetros. Eu
saltava. Treinava os obstáculos saltando o muro do campo de Romariz. Sim, saltava o campo de Romariz. Era no muro, não tinha mais nada, eu vou tentar ao menos ter um bocadinho. Aquilo existe técnica. Os obstáculos têm que cambiar de técnica. Claro. Aliás, falou no Regalo, o Regalo ficou conhecido e as suas melhores marcas, em termos mundiais mesmo, são nos obstáculos. Sim, mas eu estou a dizer, mas é preciso muita técnica nos obstáculos. Já com história. Há umas obstáculos eu saltava, outros não. Agora, onde tinha dificuldade era na bala. Que ia na água. Não, é um pé na água de fora. Pois. Como se vê. Mas eu não conseguia pôr um pé na água. Claro, já se perdia tempo os dois pés na água. Ou sair. Está a perceber? E portanto, é preciso da técnica nos obstáculos. Eu mesmo morei, não tinha ninguém pedindo. Pediam, pá, tu és um gajo, ganhas isto fácil. E perdi essa prova que já falámos há dias. Como é que é? O gajo nunca me ganhou. E depois, já sei porque é que foi. Porque eu depois senti, pá, eu não me senti bem. Na última volta eu ia bem e de repente houve uma quebra na parte dos gêmeos em baixo. Isto foi no domingo e eu na segunda-feira fui à farmácia. Eu estou dentro do assunto, felizmente eu dentro ao professor. Eu digo assim, só pode ter sido, que eu senti um bocado de tontura, só pode ter sido falta de açúcar. Fui à farmácia onde ela tinha os açúcar, podia ter corrido mal, 58. Além de ser o seu treinador, sim, era também o seu médico assistente. Sim, então aí digo assim, isto é falta de açúcar. Fui à farmácia. Como é que eu podia correr? Porque o professor sabe perfeitamente que a falta de açúcar provoca mal-estar, tonturas, e a massa muscular não consegue reagir. E de um momento para o outro o gajo ganhou-me, não sei como. Então ele ganhou-me com 10,58. Deixou de correr devido a um atropelamento? Sim, ou deixou sim. de correr de competir. De competir. Ao mais alto nível, sim, não é? Sim, em alto nível. Devido a um atropelamento enquanto corria, enquanto treinava. Sim, foi aqui em Lousada. Sim, em Lousada. Aqui em Lousada. E esse acontecimento marcou-lhe completamente a vida? Não, e fiquei. Deixa sempre mazelas. Um atropelamento ou um acidente deixa sempre mazelas. Mais na perna esquerda. Como é que aconteceu? Aconteceu que eu ia fazer. O primeiro treino que eu fiz quando vim dos Estados Unidos foi dia 3 de setembro. E digo assim, vou até Ribas e venho. Não ia de mas aquela saudade de treinar. Vou por aí abaixo, chego ali aos 26 minutos, antes de chegar ao Batateiro. Pá, um treino normal, já era bom, já estava parado. A partir disso é que aos 26 minutos estava a descer Castelos e entrar naquela retazinha, antes de chegar ao Batateiro. A partir daí... Não se lembra mais? Não lembra mais. Quem me chamou a ambulância, infelizmente foi o Miguel. Ouviu o barulho, estava lá em casa um cabelo a trabalhar, o Miguel Bombeiro, e foi para o hospital para São João. Estive lá uns dias, estive em estado de coma, depois recuperei e depois demorou tempo, né? Mas não deixou ser, tanto que depois fui demonizado, do acidente fui demonizado. E aquilo não rendia. E eu pedi por uma prova, não é que ganhar, temos que estar bem. Temos que estar bem. Eu andar a penar é que não, como havia colegas meus no quarto da mata. Eu no quarto da mata era bravo, e quanto mais dura fosse, eu mais gostava. O corta-mata é pesado, e o corta-mata é das provas duras. Depois é charcos, é lama, é buracos. E eu, no corta-mata, eu disse assim, eu para fazer, vi colegas meus mais velhos, disse assim, Domingos, o Hernando, eu não tenho dificuldade, mais velho que nós, não é? Ele gosta, ele gosta, mas... Bicho, é penar. Mas para si só fazia sentido participar nas provas se fosse para discutir os primeiros lugares? Senão não ia. Mas continuou depois a correr? Continuou depois a correr? Ou ia para tentar ganhar ou então não ia. Mas pronto, deixou de ir às provas, mas continuou a manter a sua corrida. Sim, faço ginástica, como hoje já fiz uma horinha de ginástica, um banheiro e demais, e mantenho, pronto. Então atualmente, para se manter ativo, faz todos os dias. Ginástica de cima a baixo, verem para todo lado. Ele me até diz, você não está a coisa, vem para o lado, nem qualquer jogador, se calhar, depois do Benfica, se calhar se pega uma over com facilidade. Eu digo assim, não há nada. Portanto, eu fiz uma coisa melhor, para manter quem puder, tem que ser limitado, não é? Mas não é também a fazer exagerar, como eu exagerava os treinos, porque não sabia, pronto. E então, o momento que se possa treinar, eu faço um exercício físico, mesmo com problemas físicos, deve ser controlado, não é abusado. Agora eu faço com facilidade porque não sinto qualquer problema, mas tem que ser, só faz bem, o exercício físico, e quanto nós mais nos encolhermos, qualquer tipo de dor, professor, ficamos pior.
porque não se fosse recuperar, como cabecinha para recuperar, nunca mais tinha recuperado. Claro. Tem que se mentalizar, tem que se recuperar. E depois não enganando, sabe como é. Claro. Muito obrigado pela sua partilha. Parabéns por essa sua atividade e por essa sua força e por essa sua história.